Olá, graça e paz. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, bem-vindos ao programa da Igreja Cristo Vive. Que alegria poder estender a minha destra de amor e dizer-lhes bem-vindos ao programa que é luz no meio das trevas, que é oásis no meio do deserto, que é paz no meio do destempero e do desajuste da nossa sociedade. Hoje nós vamos começar a ouvir a primeira parte de uma mensagem da graça de Deus. Você sabe, nós não somos uma missão apostólica da graça de Deus de nome. Nós vivemos a graça de Deus. Nosso ministério não é judaizante, não tem ligação com Moisés. O nosso ministério vive a fé da palavra. Aquilo que chamamos um evangelho pleno. Aquela que é a palavra que sintetiza a obra de Jesus, graça. Você vai ouvir, após este programa eu volto, deixamos o telefone 30 17 90 90. Olhe, disponha o seu coração, abra-se realmente para dar a entrada à palavra. O seu coração é terra fértil, a palavra é uma semente, então eu vou semear sementes de vida no teu coração. Aguardo uma grande colheita na tua vida. Eu volto em seguida. Até já. O tema de hoje é a autoridade moral da visão. Diz assim a palavra de Deus: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo, e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Que esta palavra abençoe todos os corações. Ela vai ser semeada na terra fértil do teu coração e certamente germinará com grande abundância. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, a felicidade do reino, o reino é de justiça, é de paz e é de alegria. Não é comida, não é bebida, diz a palavra, é justiça, é paz e alegria. E eu sinto uma alegria comovente em minha alma. Todas as vezes, Pai, que eu retroajo na minha vida e me vejo ali naquele leito de hospital, sendo forjado, trabalhado, no meio de dores, sangue, cirurgias, desespero, angústia, incertezas, um dia, Pai, por Tua misericórdia me alcançaste, por Tua soberania me buscaste. Eu era uma ovelha, sempre fui ovelha, estava apenas desgarrada, estava ligada à religião romana, era cego, estava nu, não entendia das coisas do Espírito, mas Tu tiveste a graça e a misericórdia de me alcançar, me buscaste, me lavaste com o Teu sangue, me selaste com o Teu Espírito, me deste uma vocação, uma chamada santa, e me colocaste no altar para ser rosto e boca de Deus, em nome de Jesus. Estou aqui totalmente dependente do Senhor. Eu não serei capaz de dizer coisa alguma se o céu não se abrir sobre a minha vida. Usa-me como instrumento da Tua glória, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo eleito, noiva de Cristo, aqueles que são selo do meu apostolado, cartas escritas por Deus através deste altar. Meus amados, meus filhos aqui presentes e aqueles que estão à distância pelo satélite e pela internet. O Senhor revelou ao nosso ministério, e eu levo isto muito a sério. Quando Deus fala, quando o Espírito revela, eu tomo posse.
o Senhor revelou que este ano nós viveríamos dentro da sua visão e que precisaríamos de confiar em Deus pela fé. É a ciência do Altíssimo, são os ditos de Deus, é a visão do Todo-Poderoso. E o Senhor disse que os que vivessem por fé viveriam sob uma nuvem de glória e que compreenderiam a sua chamada e a visão que Deus teria para as suas vidas. Deixa eu lhe dizer uma coisa: um crente em Jesus Cristo sem uma visão de Deus é uma vida frustrada. Como é que será o amanhã? O que você pensa no amanhã? O amanhã seja o que Deus quiser. Isto é uma grande frustração. Então, nós entendemos que o Senhor tem propósitos, e esses propósitos são revelados nesta visão para cada um, dentro da área específica que Deus tem para cada um de nós, e que Deus estaria guiando, trabalhando, operando, abrindo portas, fechando portas, porque às vezes Deus fecha portas, porque Deus conhece o amanhã, nós não conhecemos, e se Deus fecha, é porque Ele está evitando uma calamidade, uma crise, uma perda, um problema grave na vida. Então, Hebreus 10, 38 e 39, o apóstolo São Paulo, escrevendo aos judeus remanescentes da graça, convertidos ao evangelho da graça, ele diz assim: o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, se andar para trás, se tirar a mão do arado, se ofuscar a visão que eu lhe der, se não aceitar o plano que eu tenho para ele, a Bíblia diz: nele, nessa pessoa que retroceder, a minha alma não se compraz. Deus não tem prazer nisso. E ele diz depois do versículo 39, nós, porém, nós os santos, os justos, os salvos, os eleitos, os predestinados, nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Diga: eu não retrocedo. Porque retroceder é uma perdição. Somos de quê então? Da dúvida? Do questionamento? Da discussão com Deus? Não. Nós somos, entretanto, da fé. Diga: eu sou da fé. A fé conserva a alma. Sou da fé. Então, desde o início do ano, que eu comecei a buscar a Deus, para entender como passar esta mensagem dioturnamente na igreja. Quero agradecer a Deus pelo meu bispo assessor, bispo Paulo Nores da Silva, que tem me acompanhado nesta pesquisa, nesta busca, aos meus filhos que me deram literatura de pesquisa, minha filha e meu gênero me deram literatura de pesquisa. Então nós estamos desde o início do ano focados, buscando em Deus: Senhor, o que Tu queres para a igreja, o que Tu queres que a igreja conheça. E 1 Samuel 3,11, o Senhor disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, uma coisa na igreja, a qual todo o que eu ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. É algo importante que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Diz que os ouvidos vão ficar atiçados, vão ficar tinindo, entendendo claramente qual é a vontade de Deus. Abacuque 1,5 disse: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, desvanecei, porque eu realizo em vossos dias. Amado, o que Deus tem não é para daqui a 100 milhões de anos. É agora. É agora. Diz: em vossos dias eu realizo uma obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Você viu, nós passamos aqui várias vezes as fotos. O apóstolo no hospital, incapacitado, limitado. O apóstolo começando a sua primeira igreja na Ilha Vereador. O apóstolo na catedral. O apóstolo no mundo todo. 123 países. Então diz que as pessoas às vezes não creem. E você sabe que a falta de fé é um obstáculo. A falta do mover da fé
é um obstáculo para Deus agir, porque a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Então, por não viverem essa realidade, muita gente vive em desespero, estão ansiosos, estão medrosos. Qual será o meu futuro, apóstolo? Quem será o próximo presidente do Brasil? Então, amado, ouça, Deus está trabalhando no nosso país. Deus vai libertar de todas as amarras, toda a serpente, toda a raiz diabólica do país. Então não desista, não se desencoraje. Deus tem você nas palmas das suas mãos. E olha, Ele está trabalhando em oculto. Ele está trabalhando em oculto. Mas apóstolo, eu não sou perfeito na carne. Como é que Deus vai fazer alguma coisa por mim? Olha, Deus te chamou para algo grande. E não precisa de perfeição na carne, porque nenhuma carne é perfeita. Você veja, quem fez a arca de Noé? Quem fez a arca? Foi Noé. Noé era um amador. Noé não tinha um curso de estrutura, cálculo estrutural, de engenharia naval. E ele fez uma arca do tamanho quase do Maracanã. Sem cálculo estrutural, sem engenharia, sem nenhuma condição de entender o que é essa área de engenharia naval. E a arca se manteve. Quem fez o Titanic afundou, amado. Noé tinha a bênção de Deus, quem fez o Titanic não tinha a bênção de Deus. Aliás, desafiou a Deus, que quem fez o Titanic disse: nem Deus pode afundar este navio. E por causa de uma confissão diabólica morreu um monte de gente. Então, Moisés, amado, você sabe que Moisés matou um egípcio? Mas Deus o chamou. Jonas era um covarde, tentou fugir para uma outra terra, Deus o chamou. Jacó era um mentiroso, Deus transformou em Israel. Saulo consentiu na morte dos santos, permitiu Estevão ser apedrejado, mas Deus o chamou. Então, amado, confia em Deus. Neste processo da visão na tua vida. Então, a violência que estamos vivendo, a tensão, as crises, a ruína financeira, o desemprego, a recessão, não tocarão na tua vida. Nossa fonte de provisão não sofre crises. O Senhor revelou: vou fazer coisas novas que nunca ouvimos, ouvimos, e Ele tem preparado tudo isto para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Diga amém. Deus tem preparado para mim e para você. Então, 2018, temos agora a reta final do ano, nós vamos testemunhar o agir de Deus. E eu vou lhe dizer, o que Deus começou vai terminar. Vai terminar. Vai terminar. Vai terminar. Deus não deixa o muro pelo meio. Vai terminar. E Deus pode começar hoje os chamados novos começos. Deus não despreza os pequenos começos, amado. Então, confie no processo da tua vida, acredite que Deus está agindo, e mesmo no meio do caos, da confusão, da sociedade dividida, nós temos um governo chamado Jesus. Ele governa a nossa vida. Não importa então quem serão os próximos governantes. Nós entendemos que devemos usar os nossos votos em defesa de valores de família, crença em Deus, quem luta pelo povo, quem quer o bem deste povo. Nós não vamos pensar de outra forma. Quem estiver apto a responder a estas questões e que se candidata ao governo vai prevalecer. Então o Senhor tem suas leis, suas ordens. Deus é um Deus de justiça. Ele está pelejando por nós.
Eu quero que isto seja uma coisa real na tua vida. Isto não pode ser apenas mito, utopia. Isto tem que ser uma realidade. Êxodo 14, 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais. Você sabe que muitas vezes a Bíblia diz, pelo menos 365 vezes a Bíblia diz: não temas. Pastor, mas o mundo está desmoronando. Não temas, amado. Aquieta-te, aquietai-vos, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, olha a situação que hoje estamos vendo no Brasil, nunca mais veremos isso na nossa pátria, amado. Versículo 14: o Senhor, diga o Senhor, pelejará por vós, e hoje aqui não haverá choro, ranger de dentes e pranto. Vocês vão se calar, porque Deus está agindo, amado. Deus está agindo. Então, Deus derramará do seu favor certamente na vida dos fiéis. Ele te levará a um novo nível de vida, um nível muito mais alto. Ele vai derramar do seu favor, porque Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é quem revela e manifesta a visão. Então confie. Deus é um Deus sábio, Deus é um Deus soberano, Deus é um Deus onipotente. Ele está no controle, Ele confirma a sua promessa, Ele está no trono do universo, amado. E como é que eu devo andar? Hebreus 3,19 diz: o Senhor Deus é minha fortaleza. Diga: é minha também. Diga: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Faz os meus pés como da corça, Ele me faz andar de cabeça erguida, altaneiramente, sem medo de nada, sem ansiedade de nada, sem angústia de nada, sem nervosismo de nada. Eu creio que Deus está no controle da nossa vida. Então, esta introdução é porque eu quero que você entenda sobre visão e autoridade moral da visão. Você sabe que quando você se propõe, Deus me deu uma visão, construir uma catedral, pregar a palavra, chegar ao mundo. Esse é o meu caso. Aqui Deus deu visão empresarial, rede de lojas, rede de supermercados, escola, oficina, salão, concessões de trabalho, assessorias, informática. Deus tem muitas áreas de trabalho, de carreira. É muito importante, conforme eu disse na quarta-feira, Deus, quando chama uma pessoa para executar uma visão, Ele chama pessoas. Eu não poderia construir a primeira igreja lá sozinho, sequer tinha experiência de construção. Deus colocou pessoas, um time. Como é que nós poderíamos construir este mundo todo se não tivéssemos um time de pessoas? Agora, a quem Deus dá a visão tem que ter autoridade moral. Dar o exemplo não é a principal maneira de se influenciar os outros. É a única maneira de se influenciar pessoas, é sendo o exemplo. Uma coisa é ter influência, outra é ter posição. Você sabe que as pessoas que seguem o meu apostolado seguem não porque eu sou apenas o apóstolo, mas porque eu influencio a vida delas. Toda pessoa com visão, ele é um influenciador. O visionário é um influenciador. Influência é a única forma de fazer outras pessoas agirem em prol de uma visão. Esta é a história deste ministério. A história deste ministério é mostrar a autoridade moral, ser realmente o exemplo, e as pessoas seguem. Você sabe que a influência deste apostolado é tão grande. Você vê que nós temos aqui, alguém levou? Levou. Nós temos aqui 20 e poucos países ligados conosco nesta hora. Pessoas que têm igreja na mesma rua que moram, pessoas que às vezes no mesmo bairro,
Mas elas andam em busca de uma verdade, elas andam em busca de uma segurança espiritual, andam em busca de alguém que as tire de onde estão para levá-las para onde elas acreditam que deverão estar. Isto é influência do ministério. Isto é influência do ministério. E nós temos usado como exemplo a igreja nestes últimos tempos a vida de Neemias. Você sabe, Neemias era um copeiro de um rei, um homem simples. Ele não tinha ideia que ele era um estadista. Ele era um provador de vinho, mais nada, era um sommelier do rei. Mas Deus o colocou estrategicamente ali ao lado de um rei, porque Deus sabia que ele tinha uma visão, iria dar esta visão para ele reconstruir os muros de Jerusalém, e ele precisaria da autorização do rei, da influência do rei, do poder do rei, do dinheiro do rei, das ordens do rei. Deus trabalha de forma correta. Amado, nunca acredite que Deus escreve por linhas tortas, escreve direito por linhas tortas. Deus não é analfabeto. Deus escreve direito por linhas direitas, amado. Não, porque Deus escreve direito por linhas tortas. Imagina o Criador que fez o céu e a terra escrever direito por linhas tortas. Deus não escreve linhas tortas. Deus faz tudo perfeito. Ele escreve direito por linhas direitas. Então, Neemias recebeu uma visão sobre a reconstrução dos muros que estavam caídos em Jerusalém há 150 anos. Ninguém fazia nada, governador não fazia, magistrado não fazia, sátrapa não fazia, ninguém fazia nada. E Deus disse a este pequeno homem, simples, singelo, copeiro: você vai reconstruir os muros da minha cidade. Ele estava na Pérsia, no Iraque, portanto ele tinha que ir para Jerusalém. Ele precisava de autoridade do rei, ele precisava do chefe das matas conceder madeira, ele precisava de um monte de estrutura para reconstruir os muros, estavam caídos há 150 anos. Deus preparou tudo. Então, quando Deus dá uma visão, seja ela empresarial, comercial, educação, carreira, Deus põe gente estrategicamente preparada por Ele para fazer uma realidade acontecer. Então, a alma de Neemias começou a arder, o coração começou a arder, e ele disse ao rei: eu vou e vou reconstruir. E ele influenciou o rei, influenciou o povo que estava totalmente desorganizado e infeliz em Jerusalém. Um homem, um copeiro do rei, ele foi um influenciador, porque o influenciador atrai por causa da sua autoridade. O grande líder, o pai, a mãe, o céu, que possui autoridade, ele possui uma convicção inabalável, e essa autoridade atrai pessoas. Amado, eu sempre digo: como é que nós poderíamos fazer esta obra se Deus não atraísse pessoas que fossem influenciadas pelo apostolado? Como é que nós faríamos? O tema de hoje é a autoridade moral da visão. Graças a Deus. Estamos então terminando o nosso programa. Quero lembrar que depois do meu convite para o culto de oração, de intercessão, eu tenho sempre uma palavra de muita gratidão para o empresário Rodrigo Ambrósio e Fabiana Ambrósio, do Turbomil de Vila Emília e Mesquita. Eu quero encorajar as pessoas da Baixada a comprarem neste mercado. Por quê? Porque este mercado é coluna deste ministério. E a minha gratidão por poder ter nestes filhos na fé verdadeiras testemunhas do que é semear na obra para colher abundantemente da obra do Senhor. A minha gratidão é eterna. Então nos despedimos e eu digo a você que este dia foi preparado por Deus para o regozijo da tua vida. Graça e paz e até amanhã.